uma instituição de caridade com base na doutrina espírita. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da CERT, fundada em 1956 em Florianópolis. O programa .org está no ar. A Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, CERT, foi fundada em 1956 pelo empresário Leonel Timóteo Pereira. Através da mediunidade dele veio uma mensagem para ele desenvolver algum trabalho na ilha de Santa Catarina. O lar de idosos oferece assistência e acolhimento em tempo integral, alimentação, higiene, saúde e lazer. No espaço também existe o Lar de Crianças, com cuidados em tempo integral para crianças em risco social. Então nós vamos agora online até a sede da CERT, que fica no bairro Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis, conversar com a Letícia Vera, já está aqui com a gente, ela é assistente social. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso também. Você atua há 13 anos na CERT, tem muita história para contar. Gostaria de perguntar um pouquinho da sua vivência como assistente social. Qual o seu papel na instituição? Como nós lidamos com pessoas, cada dia é um dia diferente. Então, sempre surgem situações, intercorrências que nós temos que lidar no momento, né? Então, mas, assim, é muito gratificante esse trabalho com os idosos, porque eles são muito amorosos e são pessoas que têm as suas histórias de vida, têm, sabe, muito para nos passar. Nós aprendemos muito aqui. Além de ser um lugar muito abençoado, a CERT, é um lugar também onde a gente tem uma experiência de vida muito, muito grande. Acredito sim que essa troca é fundamental, conheço a CERT, é um lugar muito especial mesmo e pelo que eu entendi, Letícia, você faz esse primeiro contato, esse acolhimento, né? Na verdade é o acolhimento e também a gente é responsável, né, pelo acompanhamento diário, por tudo que envolve a questão de família, a questão também dos benefícios, a questão dos direitos, inclusive nós agora fizemos a justificativa eleitoral, né? Então, assim, nós nos preocupamos muito, principalmente, nessa questão dos direitos. Nós procuramos atender de acordo com as nossas necessidades, aliás, de acordo com as nossas condições, atender às necessidades deles, né? Fazê-los se sentirem bem, se sentirem felizes, porque existe um paradigma em relação à questão do idoso que mora numa instituição, né? Hoje já se modificou bastante, porque se tirou aquela questão aliada ao asilo, seria um depósito de velhos. A instituição hoje é um local onde acolhe pessoas, em sua maioria, que a família não tem condições de dar assistência, não por abandono. E também tem outros, claro, que nós temos por conflitos familiares, ou aqueles que no decorrer do tempo acabaram perdendo o vínculo com a família, mas eles aqui encontraram uma grande família. E são todos muito amados. Isso é fundamental. Fundamental, você já passou para a gente os perfis desses moradores, desses idosos que chegam até vocês. Eu acho que tem muito a ver com a questão da dignidade, quando você fala em felicidade, em respeitar, em ouvir, tem a ver com a dignidade que é muito importante, ainda mais nessa fase da vida, né, Letícia? Nessa fase da vida, eles precisam de muita atenção, né, de muito carinho, porque não é só tratar a parte do corpo, não é só o físico, é também a parte espiritual. E a gente justamente procura fazer um trabalho integrado com uma equipe muito comprometida em proporcionar, né, todas essas questões que elas sejam contempladas ao longo do tempo. Quais atividades são desenvolvidas na CERT para o bem-estar dos idosos? Na verdade, antes da pandemia, né, então nós tínhamos a maioria das atividades desenvolvida por voluntários. Nós tínhamos a capoeira, tínhamos a alfabetização, artesanato, dança,
festas, yoga. E com a pandemia e a suspensão das visitas, então ficou um pouco restrito. Na verdade, o serviço social é que está coordenando as atividades. Então, nós temos nas segundas-feiras nós temos atividade física, terça nós temos evangelho, quarta nós temos cantoria, quinta atividade física e sexta cantoria novamente, porque a música tem trazido muita, muita alegria para eles. Então, a gente tem procurado, através dessas atividades, fazer com que eles se sintam bem, que eles se sintam, inclusive, também auxiliando na preservação da saúde mental deles, né? Porque senão ficam muito ociosos, tem visitas. Inclusive, nós iniciamos em maio as videochamadas e já temos mais de 500 vídeos registrados com os familiares, com os amigos, porque através da internet não há fronteiras. Então, tem pessoas que estão falando, inclusive, com familiares de outros países. Isso é muito legal. Muito legal, e você falou da questão da pandemia, que trouxe essa necessidade de vocês se reinventarem, acharem opções para eles também não sentirem tanto essa questão, né, de ficar sem visita, o número de voluntários baixou. Claro que quebra a rotina, mas pelo que eu vi, vocês acharam caminhos, e essas videochamadas são provas disso, e as atividades também, de amenizar um pouco essa situação. Sim, inclusive, nós também, pensando nisso, né, nós temos uma voluntária que é psicóloga e ela iniciou também o atendimento online, né, para os idosos, para ajudar também a minimizar um pouco essas questões que nós não conseguimos dar conta de tudo, né? Então fica muito difícil até pelo número restrito de funcionários e as atribuições de cada um. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Eu que agradeço. E quem vai conversar com a gente também é a enfermeira responsável pela CERT, Lilian Capelari, já está conectada. Seja bem-vinda, Lilian, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho mais da questão da saúde, né? Você como enfermeira-chefe, a Letícia falou muito na questão de preservar a integridade emocional, a questão da saúde. Esse é um foco muito, muito importante, sem dúvida. Quais são os principais cuidados que vocês têm em relação à saúde dos idosos? Agora, nessa questão da pandemia, as coisas triplicaram de tamanho, né? E para a gente aqui, não, da mesma forma como em todos os outros lugares, é um desafio muito grande, né? O trabalho nesse momento. Mas, assim, a gente tem uma equipe, como a Letícia já colocou, multidisciplinar, muito engajada, muito responsável e preocupada com esse bem-estar integral dos idosos. Então, claro, a gente tenta oferecer mais do que a gente pode todos os dias para mantê-los bem. Mas é um trabalho de um pouquinho de cada um, né? Um trabalho de formiguinha, de construção diária, né? Hoje a gente tem muito cuidado com a alimentação, né? Temos como eu falei, um médico geriatra que nos acompanha, que já nos ajuda há 6 anos. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo para chegar, pensando também, né, nesse momento, para estarem tão bem quando estão agora na pandemia. Alimentação equilibrada, atividade física, a diminuição de psicotrópicos, a inclusão de vitamina D diária há 6 anos já na vida deles. Isso a gente está colhendo hoje, né, Maria Paula? É realmente uma construção que foi feita e hoje a gente vê os idosos bem e saudáveis. É o resultado de um trabalho de muitos anos. E qual foi o impacto, Lilian, para os idosos da questão da pandemia do coronavírus? Como é que eles receberam? Como é que foi tratado aí dentro a informação? Claro que o número de voluntários diminuiu, o número de visitas, né? A visitação cessou praticamente, mas eles continuam socializando entre eles. Como é que foi esse processo? O que mais impactou no dia a dia deles certamente foi o isolamento. A gente tenta todos os dias lidar com esse problema que realmente se tornou o isolamento. E a falta de perspectiva de visita é uma das coisas que mais incomoda eles, né? Mas desde o primeiro momento, assim, desde
das primeiras informações, a gente sempre dividiu tudo com eles. Sempre foi uma conversa muito aberta. Todas as manhãs a gente fala, inclusive, sobre isso. Inclusive, tem idosos que acham que eu tenho a vacina dentro do meu armário, porque na visão deles é uma coisa muito simples de acontecer. Por que a vacina não chega e por que a gente está preso aqui dentro, né? Porque se já não é fácil para a gente compreender e não saber quando a gente vai encontrar, para os idosos que estão em demência é muito pior, porque eles só sabem que o familiar não veio, eles não sabem por quê. Então tem aquela ideia de abandono, de nunca mais ninguém vai me ver. A gente fazendo as chamadas por vídeo, então fica muito mais claro para a gente, porque tem idosos que chegam a passar a mão embaixo do tablet tentando tocar no familiar. Então, assim, a questão do isolamento certamente foi o que a maior dificuldade que eles têm hoje. Sim, extremamente desafiador para vocês, né? Essa questão dos voluntários, dos visitantes não poderem estar presencialmente, mas podem estar contribuindo de outras formas, né? E aí eu queria que você nos dissesse de que forma que as pessoas podem contribuir com a causa e continuar auxiliando a CERT, que não pode parar, né? Claro. Então, né, Maria Paula, a gente vive de doações, né? E como a Letícia falou, graças a Deus, é uma casa muito abençoada, a gente tem recebido muita ajuda. E os voluntários fazem esse trabalho também, né? De solicitar o que está precisando, de fazer em grupos, enfim, para comprar algum material específico. Então, a gente tem recebido muita ajuda de voluntários, muitas pessoas, inclusive no brechó, trabalhando. O brechó continua aberto, né? E toda a renda reverte para o lar dos idosos. Então, tem um trabalho todo feito por trás disso. Continua o trabalho do voluntariado, mas não dentro da instituição. Mas, assim, nós temos voluntários, por exemplo, que trazem o lanche que a gente vai poder entregar para eles. Eles não vão estar junto, mas a gente vai poder oferecer. Então, isso continua, certamente. Essa conexão não para nunca, né? Não tem como, né? Uma ação muitos anos, né, Maria Paula, de convivência. Uma ação recente que vocês realizaram foi se preparando aí para o Natal. Conta um pouquinho da experiência, como é que foi gravar esse especial aí de Natal. Então, a gente já teve essa primeira experiência no mês de setembro, quando a gente comemora o mês da CERT, né? E sempre, todos os anos, tem muita festividade envolvida. Esse ano foi aqui. Então, a gente pensou em alguma coisa que a gente pudesse mostrar para as pessoas que o trabalho continua e que os idosos estão bem, com a graça de Deus. Então, eles ensaiaram músicas para aquela Semana da CERT e agora, novamente, divulgando uma música do Natal, né? A gente vai disparar para as famílias, vai disparar para os voluntários, também como uma forma de agradecimento por todo esse trabalho. Porque, apesar de toda a dificuldade envolvida, né, Maria Paula? Agora é minha vez de emocionar. Como a Letícia falou, apesar de todo o trabalho, toda a dificuldade que a gente teve nesse ano, também foi um ano de muita vitória. A gente não pode esquecer isso, né? Porque os idosos estão muito bem, nenhum funcionário, com exceção de mim, né? Fui a única que tive Covid aqui, nenhum idoso teve, nenhum outro funcionário teve. Então, assim, o trabalho está sendo árduo, mas está valendo muito a pena, porque a gente está vendo o resultado. E é assim que a gente quer continuar, né? Tá certo, quero agradecer muito a sua presença, parabéns pelo trabalho, já desejo aí um ótimo final de ano para todos vocês e a gente encerra o programa chamando justamente o vídeo de Natal, que a gente vai disparar aí também para você conferir. Obrigada pela audiência e até a próxima. Quero ver você não chorar, não será pra trás, deixarei.